Olá, um bom dia a todos. Hoje, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Câmara. A Câmara de Vereadores realizou nesta quarta-feira a sessão solene de posse dos vereadores mirins da legislatura 2014. O ato foi presidido pelo presidente da Casa, Vanderlei de Oliveira, e contou com a presença de alguns parlamentares. A solenidade reuniu também educadores, familiares e amigos dos novos pequenos parlamentares. O projeto Vereador Mirim, A Câmara Vai à Escola, está em desenvolvimento há 15 anos no Legislativo Blumenauense. Muitas câmaras municipais de cidades catarinenses e de outros estados implementaram suas câmaras mirins com base no modelo de Blumenau. O vereador Diogo Alves dos Santos, do Partido da República, solicitou a instalação de abrigo de ônibus no ponto da Rua Cairus, no bairro da Velha. Solicitou também a reparação do calçamento da Rua Alemanha, também no bairro da Velha. O vereador Marcos da Rosa, do Democratas, solicitou a reforma de todo o telhado da Escola Básica Municipal Visconde Toné, no bairro Itopava Central. De acordo com o parlamentar, 2 salas de aula já estão interditadas devido ao telhado da escola apresentar vários buracos, quebras de sarrafos de telhas, caibros podres e cheios de cupim. Marcos da Rosa pediu também que toda a rede elétrica da escola seja reformado, pois a rede elétrica atual é muito antiga e não supre a necessidade do educandário. O vereador Vanderlei de Oliveira, do Partido dos Trabalhadores, solicitou a implantação de mais linhas de ônibus na Rua 2 de Setembro, no bairro Itopava Norte, próximo à Escola João Widmann. Conforme solicitação dos usuários, com o movimento de estudantes, dificulta-se o uso do transporte nos horários de pico. O vereador César Sim, do Partido Progressista, requereu providência junto ao Executivo Municipal para que se responda se existe alguma solução prevista no sentido de ser vedada a tampa da Boca de Lobo situada na Rua Felipe Camarão, no bairro Vila Nova. César Sim informou que a canalização lá existente não absorve as águas pluviais. O vereador Zeca Bombeiro, do PSD, requereu providência junto ao Executivo Municipal para que se responda quando será recapeado o asfalto da Rua Alice Ferreira dos Santos, no bairro Badenfurt. Está valendo a lei de autoria do vereador petista Vanderlei de Oliveira, que dispõe sobre a informação do quadro funcional dos poderes executivo e legislativo no site oficial da internet. Os órgãos e entidades da administração direta e indireta do município e a Câmara Municipal de Blumenau incluem em seus sites oficiais na internet uma relação sobre seus servidores ocupantes de cargo de provimento em comissão, provimento efetivo e com função gratificada, temporários e contratados. O pedetista Ivan Nates é o autor da lei que inclui e institui a Semana Municipal de Conscientização Política, a ser realizada anualmente na segunda semana de agosto. Agora vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Dizem que o Brasil é o país da corrupção, mas dizem também que um país é a cara de seu povo. É aí que a gente percebe que, além de dinheiro, a corrupção anda desviando outros valores dos brasileiros. Onde esperto é aquele que fura fila, é aquele que lucra no troco. A corrupção está nas ruas como uma armadilha. Mas esperto mesmo é aquele que não cai nela. A diretora da Escola Básica Municipal, Visconde de Toné, Roseli de Andrade, ocupou a tribuna para pedir apoio financeiro da Câmara de Vereadores. Uma comissão da escola pretende expor o projeto Escola Sustentável, em Barcelona, na Espanha, onde fica localizada a sede da Rede Internacional de Escolas Criativas, RIEC. A escola, situada no bairro Itopava Central, completou 110 anos e conta com aproximadamente 900 alunos, de 5 a 14 anos, que tem um currículo escolar polivalente com metodologias e estratégias inovadoras. Ela destacou que, em 2013, o RIEC certificou a Escola Visconde Toné como escola criativa, por alcançar nota 8,5 na avaliação de 100 diferentes critérios. Essa é a única escola brasileira certificada pelo Instituto. Hoje recebemos novamente no Jornal da Câmara o presidente do Poder Legislativo Blumenauense, Vanderlei de Oliveira, do Partido dos Trabalhadores.
O parlamentar, que está em seu 5º mandato, assumiu no começo de 2013 a presidência da Casa após votação unânime e conduziu a reestruturação e modernização administrativa da Câmara. Bom dia, presidente Vanderlei de Oliveira. Bom dia, Marlon. Vamos tentar fazer uma boa conversa nesta manhã? Então, no final do ano passado, em setembro, foi de sua autoria uma lei que trata a respeito das antenas de telefonia celular na cidade. E agora, recentemente, o PROCON, junto com o Ministério Público, estão buscando entendimento para que faça valer essa lei. O senhor, como propositor, o que teria a dizer a respeito? Bom, acho que é do conhecimento de quase todos que acompanham a vida pública na cidade de Blumenau, que a cidade de Blumenau sofria e sofre ainda com a falta de acesso ao sinal de telefonia e a falta de acesso às possibilidades de acessar a internet em vários espaços na cidade de Blumenau, de norte a sul, leste a oeste. E esta situação nos levou a fazer um longo trabalho, uma longa discussão, inclusive com participação do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, da sociedade civil organizada na cidade de Blumenau, do próprio Executivo Municipal, que nos levou a fazer um longo trabalho para buscar a solução. E esta solução nasceu depois de um árduo trabalho, ela nasceu num acordo que foi feito quando nós conseguimos aprovar a lei que foi de minha autoria, que transformou-se na Lei Complementar 907 de 2013, finalzinho do ano de 2013, permitindo, e a partir de então, já sancionada pelo prefeito, permitindo que as empresas operadoras atuem em Blumenau e, especialmente, que cumpram em Blumenau aquilo que assumiram de compromisso com a cidade de Blumenau, de ampliar o trabalho, de ampliar as áreas de cobertura e colocar este serviço público à disposição de toda a nossa população. Isto foi feito, isto foi encaminhado, algumas movimentações aconteceram e nós, há poucos dias, eu instei o vereador Jefferson Forrest, o vereador Ivan Natz e o vereador Mário Hildebrandt, o vereador Jefferson na condição de articulador por minha conta naquele período, eu, enquanto presidente, não podia fazer esse trabalho, e os dois outros vereadores na condição de presidentes da Comissão de Constituição e da Comissão de Finanças, para que eles chamem as empresas operadoras, chamem o PROCON, chamem a Secretaria de Planejamento, no mínimo esses, para que eles venham à Câmara de Vereadores e agora nos digam quando é que vão fazer o atendimento desse serviço à nossa população na cidade de Blumenau. É um pouco da nossa tarefa também, não é somente aprovar as leis, é o acompanhar e fiscalizar a implementação daquilo que foi praticado, daquilo que foi pactuado em benefício da nossa população. Então nós estamos aí no aguardo de que esta estrutura da Câmara de Vereadores, por seus vereadores responsáveis neste momento, se eles assim o entenderem e assumirem a tarefa, chamem as operadoras, chamem os responsáveis e num momento público na Câmara de Vereadores nos digam quando é que vão fazer 100% de cobertura na cidade de Blumenau, até porque esta iniciativa legislativa já está surtindo efeitos em outros municípios do entorno da cidade de Blumenau que querem buscar a garantia do cumprimento desse serviço público de cobertura também nos municípios vizinhos da cidade de Blumenau. Então, neste momento estamos trabalhando nisso, precisamos dar uma resposta e esta resposta é quem precisa nos dar agora. Precisa nos dar esta resposta o PROCON, precisa nos dar essa resposta a Secretaria de Planejamento e precisa nos dar essas respostas às operadoras que atuam na cidade de Blumenau com a permissão, com a concessão do serviço que eles têm através de uma legislação federal que permite que eles façam esse tipo de serviço. Presidente, falando na questão de mobilidade, nós temos enfrentado e vimos essa semana estampado nos noticiários a questão das mortes na SC 108, a questão do prolongamento da via expressa a respeito da 108 também. O que a Câmara, o que o Legislativo pode mobilizar para tentar resolver esse problema? Olha, Marlon, e a quem está nos acompanhando, a questão da mobilidade transformou-se hoje num ponto de referência, um ponto de discussão. E eu, enquanto ex-partícipe do Conselho Nacional das Cidades, ainda enquanto membro da direção da Frente Nacional de Vereadores pela Reforma Urbana, ainda enquanto membro do Conselho de Desenvolvimento Regional, tenho trabalhado esta pauta da mobilidade preocupado com Blumenau, mas também preocupado especialmente com a relação que Blumenau tem com os municípios limítrofes ou com os municípios vizinhos. Então, toda esta pauta das melhorias nas questões de mobilidade dentro de Blumenau e no entorno de Blumenau, eu tenho trabalhado com muita profundidade. Nós realizamos já no ano passado uma discussão sobre a SC 108, ou a continuidade da via expressa. Naquele momento já cobrávamos a conclusão, ainda não realizada, a conclusão das melhorias na rodovia Guilherme Enzen, aqueles retornos que foram
programados para a rodovia Guilherme Enzin, que era a 474, agora virou SC-108. Cobrávamos as melhorias, inclusive do pacto por Santa Catarina, dos mais de 10 bilhões de reais que o governo federal colocou para a mobilidade e para as estradas no estado de Santa Catarina, e cobrávamos as melhorias necessárias a serem feitas em todas as rodovias. E no caso particular aqui da pergunta, do questionamento da SC-108, daquela audiência pública saiu um compromisso dos secretários representantes do governo do estado de fazer no segundo momento de conversa, de nos permitirem a audiência pública definir o traçado da 108, definir as melhorias que iriam acontecer com a 108. No entanto, infelizmente, esta condição não foi atendida por parte do governo do estado. O governo do estado permitiu ainda mais, de uma forma ou de outra, a precarização das condições da rodovia SC-108 entre Blumenau, principalmente entre Blumenau e o trevo de Guaramirim, onde liga na 280. Não tivemos as melhorias necessárias. Aquilo que se previa para controle do trânsito, para controle das velocidades, não aconteceu e, infelizmente, nós temos visto aí nos últimos períodos aí acidentes que não deveriam estar acontecendo naquela rodovia se ela estivesse devidamente sinalizada, devidamente protegida, devidamente controlada e devidamente acompanhada. Talvez algumas dessas vidas não teriam sido ceifadas por conta desta falta de uma ação do governo do estado aqui nessas rodovias. Alguém pode dizer, mas é problema de velocidade, problema de descuido. Pois é. Pode até ser, em alguns casos, mas na grande maioria, se melhorar a sinalização, se ampliar o controle, essas condições não estariam colocadas à disposição daqueles e daquelas que se utilizam dessas rodovias. Então, em virtude disto e não em virtude dos acidentes, nós já no começo do ano, esse assunto já voltou à pauta, a não execução das obras por parte do governo do estado, este assunto já voltou à pauta. Felizmente o vereador Ivan tomou a iniciativa, nós estamos agora marcando para o dia 31 de março, lá na região das Itopavas, uma nova audiência pública. Esperamos que a estrutura do estado, especialmente o secretário de Estado da Infraestrutura e, se possível, o governador, venham a público explicar-se do porquê que não aconteceram as melhorias nesta nossa região. Então, as ações elas são tomadas pelo coletivo dos senhores vereadores, iniciativas de alguns vereadores, e essa iniciativa coube ao vereador Ivan Nats, e que nós, de pronto, à medida que a iniciativa foi apresentada, de pronto, tomamos os caminhos para darmos os encaminhamentos e as respostas. É um pouco da nossa preocupação na questão da mobilidade, tanto na questão da 108, quanto na relação que Blumenau tem com as cidades vizinhas, tanto com a dificuldade de mobilidade também dentro da cidade de Blumenau. No ano passado, a Câmara passou por um processo de modernização e esse ano a mesa diretora anunciou a criação da Escola do Legislativo. O que seria a Escola do Legislativo? Bom, é isso. Talvez um pouco do jeito nosso de fazer mandato, do jeito meu de fazer o meu trabalho na condição de presidente desta casa, com a participação da mesa diretora, sempre solícita a mesa diretora, o vereador Beto Tribes, o vereador Marcos da Rosa e o vereador Mantel. Nós estamos, à medida do possível, trabalhando para dar ao Poder Legislativo condições de cumprir o seu papel e condições de atender a nossa população. E nesta lógica, além de fazer toda a modernização administrativa possível para a Câmara de Vereadores de Blumenau, hoje nós estamos num espaço razoavelmente decente para atender a nossa população, razoavelmente decente para que os nossos trabalhadores da Câmara de Vereadores possam fazer o seu trabalho. Nós, no ano passado, instituímos a ouvidoria da Câmara de Vereadores de Blumenau, a ouvidoria do Poder Legislativo da cidade de Blumenau. Hoje, nenhum cidadão é obrigado a vir à Câmara de Vereadores para fazer o seu pedido, fazer o seu encaminhamento, fazer a sua solicitação, fazer a sua reclamação, a sua sugestão quanto ao Poder Legislativo, hoje através do telefone das 7 às 19 ou através do e-mail ouvidoria@camarablu.sc.gov.br, 24 horas por dia, o nosso povo tem a possibilidade de acessar e conversar conosco, com os senhores vereadores, com a presidência, com a mesa diretora ou com os servidores. Além disto, e para o além disto, agora no período de 2014, nós pretendemos implementar, ainda no primeiro semestre de 2014, a Escola do Legislativo Blumenauense. Não é uma invenção nossa, na verdade, era uma necessidade que a Câmara de Vereadores de Blumenau precisava dar uma resposta. A Câmara de Vereadores de Blumenau
Até agora, os 15 vereadores compreenderam essa iniciativa que foi tomada, várias provocações, no bom sentido, tinham acontecido, e nós estamos agora, neste primeiro semestre, trabalhando na lógica de implementarmos na cidade de Blumenau a Escola do Legislativo Blumenauense, que vai aproximar o Poder Legislativo das instituições de ensino, vai aproximar o Poder Legislativo do próprio Poder Legislativo, em que vai ter um momento de preparo, um momento de formação para todos os nossos quadros, inclusive para os vereadores que tiverem interesse, vai aproximar o Poder Legislativo da sociedade civil organizada, tendo em vista que poderemos fazer esse trabalho com muito mais amplitude, em complemento, inclusive, ao programa Vereador Mirim, que hoje é um programa exemplo em Blumenau, é um programa que já se relaciona com muitas instituições e nós precisamos ampliar. E para esta ampliação, acontecer com cientificidade é que nós estamos instituindo a Escola do Legislativo Blumenauense com vários programas e vários projetos que precisam ser implementados. A Câmara está encaminhando também a criação de uma frente parlamentar para tratar da questão dos resíduos sólidos aqui em Blumenau. O que o presidente e a mesa teriam a colocar a respeito dessa questão? Olha, passa pelo nosso trabalho e passa pela minha responsabilidade enquanto presidente da Câmara de Vereadores o acompanhamento dos trabalhos e a preparação de condições junto com a direção geral, junto com a estrutura da Câmara de Vereadores, para que o Poder Legislativo possa cumprir o seu papel, ou cumprir um pouco mais para o além do seu papel, porque o nosso papel, as nossas atribuições principais seriam legislar, fiscalizar e julgar. No entanto, o Poder Legislativo, na virada do milênio, ou no caminhar da virada do milênio, os poderes legislativos acabaram assumindo papéis que são papéis muito mais amplos, dentro do jeito de cada um de fazer mandato. E na cidade de Blumenau, como não é diferente no Brasil, hoje se discute a política urbana com a amplitude que ela precisa. Discute-se a questão do trânsito, a questão do transporte, a questão da mobilidade, a questão da acessibilidade, a questão do meio ambiente, a questão das proteções várias e dos direitos vários que foram conseguidos através de muita luta e de muito trabalho. Nós já trabalhamos a questão do lixo reciclável em Blumenau, que precisa ser devidamente atendido, melhorado e ampliado. Isso nós estamos acompanhando e cobrando. E dentro da política dos resíduos sólidos, também a Câmara de Vereadores discutiu a questão da destinação dos resíduos sólidos, principalmente os resíduos, não os resíduos industriais, mas os resíduos resultantes da própria movimentação da máquina social. E a Câmara de Vereadores tem uma comissão trabalhando na questão dos resíduos sólidos. Esse trabalho vem sendo executado, nós estamos nos aprimorando, nos preparando e talvez tenhamos que nos aprimorar ainda muito mais sobre essas questões. E esta questão dos resíduos sólidos, já estamos nesta articulação, não pensando na cidade de Blumenau, porque a cidade que pensar em trabalhar o seu saneamento cuidando só de si, essa cidade está errada. Então, nós estamos trabalhando dentro do Plano Nacional de Saneamento, todas as políticas nós estamos trabalhando com natureza regional. Por isso, hoje, a própria relação da Câmara de Vereadores com a ANVI, a relação da Câmara de Vereadores com o Executivo, com os executivos da nossa região, com as agências reguladoras, com os consórcios que estão trabalhando nessa política, a relação para buscarmos resolver essas questões de natureza regional, até porque, se trabalharmos isso com profundidade, com certeza nós resolvemos grande parte dos problemas que as nossas cidades vivem, especialmente se nós cuidarmos do nosso ambiente, do nosso meio ambiente, do mundo que nós vivemos, nós teremos aí menos percalços quando as águas caírem, menos percalços quando as estiagens caírem, menos percalços ao depositar os nossos dejetos, os nossos resíduos em locais em nossa cidade ou em cidades vizinhas, e por isso é que nós estamos trabalhando dentro da Câmara de Vereadores, acompanhando também o trabalho dentro desta preocupação dos resíduos sólidos. Tanto que, na última reunião que tive a oportunidade de participar, para prestigiar, para colaborar com a discussão que é feita pelos senhores vereadores e pelos técnicos, eu sugeri que esta comissão fosse transformada futuramente em uma frente parlamentar para ser uma política de discussão permanente e encaminhamento permanente das questões ligadas aos resíduos sólidos na cidade de Blumenau e na nossa região. E, quiçá, possamos fazer uma relação, pelo menos pensando aqui, em todos os municípios que compõem a calha do rio Itajaí, sem perder os olhos e sem perder a visão que nós temos que pensar também no outro complemento, que é o Itajaí Mirim, que passa pela região de Brusque, que nós precisamos pensar em toda esta calha, porque de toda esta calha surtem efeitos na cidade de Blumenau ou nas cidades vizinhas a Blumenau, que por vezes sofrem por falta de uma política macro dentro destas áreas. E falando em questões cruciais para a cidade, para a região, Blumenau tem enfrentado
constantes problemas com respeito ao abastecimento de energia. Qual a sua avaliação a respeito, presidente? Olha, a nossa avaliação quanto à energia, e não dá para dizer aqui que a energia está separada dessa situação, há um encaminhamento, há uma cobrança nossa há muito tempo para que, primeiro, a estrutura do Estado de Santa Catarina, da Celesc, né, o Estado de Santa Catarina, até porque a Celesc é uma autarquia estadual, ela nos traga respostas e ela nos traga serviços, resolvendo hoje o problema das oscilações na energia, as faltas de energia, as quedas de energia, a demora no atendimento, o não funcionamento do 0800. Então, a cidade de Blumenau e a nossa região tem sofrido muito há muito tempo, e não foi só agora recente, e por isso é que nós estamos fazendo essa articulação, estamos marcando alguns momentos aí para que a estrutura do governo do estado, a estrutura da Celesc, junto com os órgãos de fiscalização, de acompanhamento e de regulação, venham para Blumenau e nos digam claramente por que não fizeram ainda os serviços necessários e quando estão projetando a execução dos serviços necessários para que esse serviço público essencial não seja um serviço pífio, que é hoje, que está atendendo a nossa população numa condição muito ruim e muito precária. Por isso estamos chamando essa discussão tanto da questão da energia quanto da questão da água, até porque estamos numa região muito bem protegida, muito bem conservada, com todas as estruturas possíveis para nos atender, e é inconcebível que o estado de Santa Catarina esteja na condição que está, tanto de norte a sul, leste a oeste, sofrendo pela falta de investimento do governo do estado, através da Celesc, que é uma empresa altamente rentável, e que não adianta ser uma empresa rentável se na ponta ela só cobra a conta e não presta o serviço que nós precisamos. Santa Catarina já perdeu muito, Blumenau já perdeu muito. As nossas escolas, as nossas creches não podem passar pelo dissabor que passaram no último período, quando em elevados momentos de temperatura nossas escolas estavam sem energia, estavam sem condições de funcionamento dos ventiladores ou sem condições de funcionamento dos ar-condicionado, para exemplificar. Então nós queremos que eles venham prestar contas, que venham responder por aquilo que é de responsabilidade deles. Isto é um pouco mais do nosso papel e do nosso trabalho no dia a dia dentro da Câmara de Vereadores. E quero repetir, fazendo um pouco mais do que aquilo que é de nossa responsabilidade, porque alguns responsáveis não estão cumprindo o seu papel e a Câmara de Vereadores acaba assumindo esse papel, tentando fazer com que esses não tão responsáveis abram os olhos porque tem alguém de olho e acompanhando e cobrando, que é a nossa função. Então é isso, presidente. Muito obrigado. Muito bem, eu quero agradecer a oportunidade aqui de fazer a conversa. É claro, não conseguimos vencer a pauta daquilo que está sendo trabalhado na Câmara de Vereadores, no entanto, através dos vários espaços que a TVL oportuniza, dos vários espaços que a Câmara de Vereadores tem oportunizado a nossa população para a nossa relação, que nós possamos divulgar, dar publicidade no bom sentido, cumprindo o que determina o artigo 37 da nossa Constituição, levando ao conhecimento da nossa população aquilo que está acontecendo na nossa cidade e na nossa região, para que a nossa população, assim como nós, conheça mais, e quem conhece mais, que pode cobrar com maior profundidade. Um abraço, obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Lembrando que logo mais, ao 12h30, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os destaques do TVL Notícias. Já estão abertas as inscrições para o 5º casamento coletivo de Blumenau. Cultura, esportes e obras públicas foram alguns dos assuntos discutidos na sessão ordinária. Aulas da Universidade Federal de Santa Catarina, em Blumenau, terão início no dia 17 de março. Acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook e pelo Twitter da TVL, e também pelo site da Câmara, que aparece aí no seu vídeo. Uma ótima sexta-feira e um bom feriado de carnaval. Até a próxima semana.